eu não sou, né? Onipresente para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, os irmãos orem para Deus prover todas as coisas. Vamos para a palavra de Deus com a sua Bíblia aberta. A gente lemos aonde? Ezequiel, capítulo quanto? Capítulo 2. Olhe para mim para você entender o que eu quero falar logo de início. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, em primeiro lugar, eu quero falar para os irmãos que o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, que Ezequiel está entrelaçado aonde? Olhe para cá. Nos profetas menores ou maiores? Maiores. Muito bem. Então, o que acontece? O livro de Ezequiel, para mim, é um dos livros mais difíceis de interpretação. Para você ter um pleno conhecimento do que verdadeiramente está aqui registrado no livro de Ezequiel, você tem que estudar bastante. Porque esse livro não é um livro fácil de interpretação. Há quem diga que é, eu não acho. Há quem diga que o livro de Apocalipse, que é o livro da escatologia, é o livro mais difícil. Para mim não é. Até porque já é um livro revelado. Há quem quer fantasiar, você só tem que entender ali as linguagens que estão ali. Alegórica, literária e figurativa. Você tem que identificar esses pontos ali. Para você não pegar aquilo que é figurativo e trazer para literal. Como um certo pregador estava pregando um dia, dizendo que Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é leão da tribo de Judá. Então ele disse que Jesus é um leão. Então ele pegou e fez até um rugido no microfone. De leão, porque Jesus é leão. Então, quando fala ali, é uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa, apontando Jesus como aquele que tem todo o poder. Porque no meio selvagem, qual é o animal que tem o poder maior? O leão. Então é isso que eu quero estar passando para os irmãos. Por isso que a Bíblia ela tem que ter muito cuidado, muita cautela na interpretação dos textos. E Ezequiel não é um livro fácil de interpretação. Eu já vi muitos pregadores pregando dentro desse livro de Ezequiel, porém cometendo erros gravíssimos. E sobre um desses erros que eles cometeram, é o que eu quero ensinar para os irmãos, para que os irmãos não ouçam depois de alguém a ir em algumas lives ou vídeos enviados pelo WhatsApp ou mensagem de YouTube, e depois os irmãos, nas oportunidades dos irmãos, venham pregar aqui isso. Há quem diga, alguns pregadores, que Ezequiel, nesse capítulo 2, e no versículo de número 1, que diz: e disse-lhe, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Erroneamente, alguns pregadores já vieram afirmar o que a Bíblia não diz, que Ezequiel estava caído. E nesse sentido caído que os pregadores, alguns já afirmaram, é dizer que Ezequiel estava em pecado. Eu já vi pregadores afirmando que Ezequiel, nesse texto, por isso que Deus disse assim para ele: põe-te em pé e expressão, e aplicaram em muitos altares, dizendo que Ezequiel estava em pecado. E a Bíblia não diz isso. Se esse cair de Ezequiel aqui, para muitos pregadores, porque eu vou mostrar o sentido na Bíblia desse momento aqui, em que Deus fala com Ezequiel para ele se pôr de pé. E o porquê que ele estava caído. O porquê que ele caiu. Esse caiu aqui não é um caiu em pecado, em fracasso, ou estava desagradando a Deus em algumas práticas ou atitudes. Esse caído aqui, eu bem queria cair desse jeito. Você bem queria cair desse jeito que Ezequiel caiu. E é isso que eu quero mostrar para os queridos irmãos. O porquê que Ezequiel ele caiu. Nesse sentido, de como ele caiu e por que ele caiu. E por que Deus mandou ele se pôr de pé. Põe-te de pé porque eu vou falar com... Existe uma regra interpretativa
viva, que é bom que os irmãos entendam isso aqui. Quando você for ler a Bíblia, eu já disse aqui algumas vezes, você vai ler um capítulo, você escolheu um texto bíblico para pregar. Irmão, volte um capítulo anterior para ler. Depois leia o capítulo que você vai ler e depois leia o pós o capítulo que você vai ler. Vou repetir para você gravar na mente. Quando você for pregar um texto bíblico, você lê aquele texto que você vai pregar, você volta um capítulo atrás, leia ele, depois volte para o capítulo que você vai ler, vai pregar naquele dia, naquele culto, e depois leia o pós aquele capítulo. Porque isso se chama plano de fundo. Isso se chama contexto. Quando você não identifica o contexto do texto, se torna um pretexto. E o pretexto gera heresia. Você vai pregar o que não existe na Bíblia. Não é você pegar aquele livro, aquele capítulo ali, porque achou bonitinho aquela história, e leu, entendeu alguma coisinha ali, e vir para o púlpito e prega. Você tem que entender o que aconteceu. E para isso você precisa voltar um capítulo atrás, ler o que você vai pregar, e depois ler o pós do que você leu. Aí sim você vai ter a interpretação correta, porque você vai entrar no contexto para aplicar à igreja o texto correto. Por isso que muitas pessoas cometem muitas falhas. Um pregador chegar a dizer que Ezequiel estava caído, no sentido em pecado e falha, ele não lê o contexto. Porque o contexto vai mostrar o porquê que Ezequiel caiu. Que aprove a Deus cada um de nós caísse dessa forma. Veja o que diz o contexto, antes de a gente lermos a continuidade do capítulo 2, quando Deus fala para Ezequiel, põe em pé e fala ali contigo, vamos para o contexto, vamos ver o que foi que aconteceu. Primeiro, o capítulo 1, é isso que eu falo para os irmãos, contexto. O capítulo 1, versículo a partir do primeiro diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Ele estava onde? No rio Quebar. Se abriram os céus e eu vi visões de... Como é que uma pessoa caída, está em pecado, é do terra, Deus vai abrir o céu e vai mostrar nada para ele? Já começa por aqui. Tá bom? Aí o versículo de número 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Como é que um homem que está caído vê visão de Deus e a mão de Deus está sobre ele? Você percebe que já no contexto já vai desfazendo essa falácia desses pregadores? Só o contexto já mostra. Versículo de número 4. Olhei e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o... Versículo 5. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de um homem. Versículo 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direito, e as plantas dos seus pés como a planta de, não é isso? Do pé de uma bezerra. Me ajude aí quando eu falhar aqui um pouco na leitura, que às vezes a vista passa aqui. E luziam com a cor de cobre polido. Versículo 8. Nós estamos falando, meus irmãos, o que aconteceu na vida de Ezequiel antes
antes de Deus mandar ele pôr-se em pé. Preste atenção, tá certo? E nós vamos identificar aqui o que foi que aconteceu, que ele cá. Vamos lá. Versículo 8. E tinham mãos de homens. Isso aqui é tremendo. Glória a Deus. E tinha mão de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus e suas. Versículo 9. E uniram-se as suas uma. Não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de. E também rosto de. Todos os 4, não é isso? E o seu rosto e as suas asas eram separados. Em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma. E as 2 cobriam os corpos. E cada qual andava diante do seu. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando Versículo 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e todo o fogo saía e os animais corriam e tornavam a semelhança dos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera numa roda no meio de outra. Que foi aqui que foi tirado aquele louvor. A roda grande passa dentro da pequena. Versículo de número 17. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando. Essas rodas eram tão altas que metiam medo. E as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais à terra, elevavam-se também as. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles. Olha que coisa. Porque o Espírito da criatura vivente estava nas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se elas da terra, elevando-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direita, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de uma banda. E cada um tinha outras 2 que o cobriam da outra banda. Você percebe por que muitas pessoas não querem ler o contexto antes de pregar? Porque tem que ler. E ler todo mundo quer ler. Qual versículo agora que vamos ler? Versículo de número 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas, como o ruído de muitas, como a voz do onipotente, a voz de um estrondo, como estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas, e ouviu sua voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua. Parando eles, baixavam as suas.
E por cima do firmamento que estava, por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma, aqui diz safira, e sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como aspecto do fogo, pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor. Preste atenção. Você percebe que tudo que nós lemos aqui se chama contexto. É você entender o que aconteceu antes de Deus mandar Ezequiel se pôr em pé. Como é que um homem que está caído, que está em fracasso, está recebendo de Deus visões, revelações tremendas, como nós acabamos de ler aqui? Então, a Bíblia não diz que Ezequiel estava caído em pecado, como alguns pregadores dizem. E qual foi o sentido, meus irmãos, de Ezequiel ter caído? Ele estava vendo uma visão de quem? De Deus. Deus estava mostrando as grandezas a quem? A ele. Ele estava envolvido dentro de uma glória. E diante da glória de Deus, meus irmãos, assim como João na ilha de Pátimos. Isso aqui é muito interessante. João na ilha de Pátimos, quando ele começa a ter visões, revelações a respeito da escrita do Apocalipse, chegou um certo momento que ele caiu como morto, porque ele estava vendo tantas coisas tremendas, a glória de Deus. Então ele cai ao chão como morto, porque estava diante da glória de Deus. Versículo de número 28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, entendeu, irmão? Isso é contexto. Olha que coisa interessante. E vendo isso que todas essas revelações, e vendo isso, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz que falava comigo. Ezequiel vê aquela visão tão ampla que ele cai com o rosto em terra. Aí entra o capítulo 2. Depois dele estar vendo aquela visão toda, entra o capítulo 2. E o versículo de número 1. Disse-me, filho do homem, põe-te e falarei contigo. Por que Ezequiel estava caído? Por que, irmãos? Porque ele viu a grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele recebeu tantas revelações, e quando ele vê aquela glória envolvendo ele ali, ele cai com a face no pó. Então Deus, ele fala para ele no capítulo 2: põe-te em pé, que falarei contigo. Então isso aqui já quebra essa falácia desses pregadores que querem dizer que Ezequiel estava caído no sentido de pecado. Isso é mentira. Mostra que Ezequiel, vendo isso no versículo 28 do capítulo 1, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Quando ele vê isto, e quando Deus começa a falar com ele, ele cai com a sua face no pó. É isto, esta é a queda que Ezequiel teve. Aprove a Deus nós tivéssemos essa queda também, né, irmão? Vendo essa grandeza de Deus. Porque a queda que Deus quer que você tenha na sua vida não é em pecado. A queda que Deus quer que você tenha na vida não é de falha, mas é de ver a glória de Deus e cair com a face no pó, em agradecimento ao Deus Todo-Poderoso. Se você tiver de cair um dia, caia na presença de Deus.
Glória a Deus. Porque quando a gente cai na presença de Deus, irmão, oh glória, a gente só cai porque Deus está revelando a sua glória. E a coisa que Deus revela é tão forte, é tão poderosa, é tão tremenda, que a gente se acha incapaz de ficar de pé olhando tanta grandeza. A gente se prostra e cai para a face do pó, reconhecendo a grandeza desse Deus que é poderoso. Então isso aqui é tremendo, a gente precisa aprender isso aqui. Então Deus fala com Ezequiel e manda que ele se colocasse em pé, porque eu vou falar contigo. Aí o versículo de número 2: então entrou em mim o... Que espírito foi esse? Espírito Santo, porque todas as vezes que você lê na Bíblia o nome Espírito Santo e a primeira letra está maiúscula, é o Espírito Santo. Se tiver minúscula, é o Espírito do homem. Vou repetir: se você lê na Bíblia todas as expressões dizendo Espírito, se estiver letra maiúscula, é o Espírito Santo. Se estiver em letra minúscula, é o Espírito do homem. Estão entendendo aqui, irmãos? Então o Espírito Santo entra na vida de Ezequiel de forma extraordinária, porque na antiga aliança era dessa forma: o Espírito vinha sobre a vida dos profetas, depois se retirava, só vinha quando queria falar, se revelar alguma coisa. Hoje é diferente, hoje ele habita dentro de nós. Antigamente o Espírito Santo vinha e atuava e saía. Hoje não, hoje ele habita em nós. É por isso que nós temos que ter cuidado como a gente anda. É por isso que a gente tem que ter cuidado aonde a gente está, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente age. Tem que ter cuidado, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Não sabe o que é o Espírito Santo de Deus, irmão? É a terceira pessoa da divindade, é o próprio Deus habitando dentro do homem. Que privilégio, meu irmão. Ninguém na história, nem anjos, nem querubim, nem arcanjo, ninguém teve o privilégio de ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de si. Somente nós temos esse privilégio. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que diz, porque o apóstolo Paulo disse: vós sois templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado para não estarmos entristecendo o Espírito Santo. E quando a gente começa a entristecer o Espírito Santo, aprenda isso, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se ausenta de nós. E quando o Espírito Santo se ausenta de nós, a gente não tem mais graça de dar glórias a Deus. A gente não tem mais graça de adorar a Deus, irmão. A gente não tem mais graça de cultuar. A gente não tem mais graça de fazer nada na obra de Deus. Quando o Espírito de Deus, ele vai se ausentando de nós, a gente se torna uma pessoa morta, uma pessoa sem vida. Lembra de Sansão? Não era para Sansão falar o segredo que tinha, não era, mas ele coloca a cabeça no colo de Dalila, e Dalila fazendo o carinhozinho nele, né? E quem é que não gosta de carinho, né, irmão? Então fazendo aquele carinho, e de repente ele abre a boca e revela o segredo que tinha com Deus, que não podia ser revelado. E quando ele revela, o que acontece? O Espírito Santo se retira da vida dele. E quando vem prender Sansão, ele pensava que era o mesmo homem, mas não era. Quando ele procura a sua força, não tinha mais. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vai se retirando da vida do ser humano, ele vai perdendo as suas forças. Perde a força de servir a Deus, perde a força de glorificar a Deus. Aí fica naquela, hoje, mas não é hoje nem hoje, é o Espírito Santo se ausentando da vida da pessoa. Eu digo isso porque eu já vivi na pele isso. Eu estou ensinando o que eu já vivi. E eu pensava que era uma coisa normal, comum, mas não era. Porque quando você começa a sentir aquela frieza espiritual na sua vida, pode ter certeza, tem algo que você precisa colocar em ordem, porque o Espírito Santo de Deus está se ausentando
por você. Isso aqui é muito sério, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conhece melhor do que ninguém. Ninguém conhece você melhor do que o próprio Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na vida do crente, a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus viu a importância tão grande que ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Porque quando ele fala estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele estava falando na presença do Espírito Santo na igreja, na vida da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ninguém nessa terra intercede por nós, é o Espírito Santo. Muitas das vezes você está de joelho orando, você não sabe nem o que você está falando, nem você mesmo entende o que você está falando, mas o Espírito Santo sabe o que você está falando. Ele pega aquelas palavras e leva como intercessão até a presença de Deus e fala: ele está querendo dizer isso, Pai, ela está querendo falar isso, é isso, a conexão do Espírito Santo. É por isso que ele sabe, muitas das vezes você está aflito, está angustiado, está de cabisbaixo, está não sei o que, aí fica: vou parar, não dá nada para prosseguir, não dá nada para continuar, esse negócio secreto é difícil, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não sei o que. Não, você não quer isso. O Espírito Santo sabe que você não quer. Então o Espírito Santo pega essas palavras, interpreta o que verdadeiramente você quer falar, aí vai até a presença de Deus e fala: não, ela está precisando de providência, ele está precisando de providência. O que ele quer, o que ela quer é providência, é milagre, porque ninguém conhece você melhor do que o Espírito Santo. Quantas das vezes eu cheguei e disse: não quero mais, não vou mais, não prego mais, não canto mais, não faço mais nada. Mas o Espírito Santo sabia que não era isso que eu queria. O que eu estava querendo era força. O que eu estava querendo era graça. O que eu estava querendo era que o Espírito Santo me ajudasse a prosseguir. Era isso. Porque o Espírito Santo conhece. Ninguém te conhece melhor do que ninguém. É por isso que você não deve falar da sua vida para ninguém. Você tem que falar a sua vida para Jesus. Você tem que contar a sua história para Jesus. A única forma que a Bíblia estabelece que nós comuniquemos à igreja é nas nossas necessidades. Mas a sua vida pessoal comunica com Jesus. Aquilo que você passa no pessoal, como está a sua alma, como está o seu espírito, a sua angústia, as suas preocupações, conversa com Jesus, porque Ele te entende melhor do que ninguém. E outra coisa que eu vou te dizer bem lindo aqui: Ele é o único que você fala e Ele não vai contar para ninguém. Glória a Deus. Porque você conta a Ele e Ele não vai contar para ninguém. É por isso, irmão, que é muito importante a gente ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque o ser humano, você sabia que o ser humano tem segredo com Deus? Você sabia disso ou não? Ou não sabia? Que o ser humano, ele tem segredo com Deus. O crente tem que ter segredo. Está lá no livro dos Salmos, de número 25, verso melhor falando, de número 14, que diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você tem que ter segredos com Deus. Você tem que ter segredos com Deus. Deixa eu dizer uma coisa bem séria aqui para você entender o que eu quero falar. Quando você tem segredo com Deus, Ele é aquele que nunca vai expor os teus segredos. Nunca. Deixa eu dizer, mesmo que um dia você abandone Ele, mesmo que um dia você vire as costas para Deus, mesmo que um dia, Deus te livre de guarda, que isso nunca aconteça, você saia da presença de Deus, mas tudo aquilo que você falou para Deus, Ele não vai contar para ninguém. Agora, quando você conta para pessoas, uma hora ou outra, aquela pessoa que você mais confia, uma hora ou outra vai falar para outra pessoa. Porque ninguém tem segredo com ninguém humano nessa terra, viu, irmão? Aprenda isso. Eu confio em fulano, eu confio em ciclano, eu vou me abrir para ciclano. Não faça isso. O ser humano muda. O ser humano é uma metamorfose. O ser humano pode guardar o teu segredo até o dia que você tiver comunhão com ele ou com ela. Mas no dia que você perder a comunhão, que haver alguma coisinha que não bater mais com você, vai botar público tudo que você confiou àquela pessoa. Não confie em ninguém. Eu vou repetir, não confie em ninguém. O que é que a Bíblia ensina? A Bíblia diz no livro dos Salmos, de número 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
a união, ela tem que estar em nós. Nós temos que viver em paz um com os outros. Nós temos que viver em paz um com os outros. Agora, confiar só em Deus. Aprenda isso, irmão. Porque o ser humano, você não conhece. Eu não conheço a minha esposa. Ela não me conhece. Porque quem te conhece nos mínimos detalhes é Deus. É uma prova que eu vou te falar agora. Tem coisa que está na sua vida que nem teu esposo sabe. Tem coisa que está na sua vida que nem a sua esposa sabe. O esposo não sabe e a esposa não sabe. Por quê? Porque só quem nos conhece é Deus. Então, quando você quiser se abrir, abra-se para Deus, fale com Deus. Para que amanhã você não seja um crente decepcionado. Porque já vi muitas pessoas saírem da igreja, se ausentarem da igreja, porque foram decepcionados por pessoas. Quando você bota expectativa em pessoas, você é decepcionado. Agora, quando você bota expectativa em Deus, Ele não vai te decepcionar. Glória a Deus! Quem é que traz as decepções para a nossa vida? Quem é que traz decepções? Nós mesmos, irmão. O ser humano. Deus já te decepcionou alguma vez? Não. Por quê? Porque Ele não decepcionou ninguém. Mas se eu te perguntar, alguém um dia já te decepcionou? Você vai dizer, muitas vezes. Por quê? Porque a decepção está na natureza humana. Deus não. A Bíblia diz que Deus não há sombra de variação nele. Ou seja, Ele é fiel, Ele permanece o mesmo para todo sempre. Então aprenda isso e não coloca Deus em prioridade na sua vida em tudo. Porque, meus irmãos, quando você coloca expectativa em pessoas, você vai ser decepcionado. Homens prometem e não cumprem. Homens falam e não cumprem. Pessoas podem chegar para você hoje e dizer assim, eu estou com você. Mas até o dia que não acontecer alguma coisa. Você lembra de alguma pessoa que um dia chegou para você e disse, eu estou com você, pode, que pé e vier. Lembra? Aconteceu? Na hora que você precisou, estava lá? Quando aconteceu um contratempozinho, o que foi que essa pessoa fez? Se afastou de você. Virou as costas para você. E você ficou agora dentro de casa, inquieto, preocupado. Poxa, não era para mim ter me aberto para aquela pessoa. E eu fui conversar. Porque, irmão, o ser humano tem uma necessidade de se diga, necessidade. E essa necessidade se chama comunicação. O ser humano tem essa necessidade de comunicação. Mas pega essa necessidade de comunicação e comunica somente com Deus, porque você não vai se decepcionar. O ser humano, irmão, ele muda todos os dias. Nós temos que ter cuidado. Olhe para mim, eu vou falar de mim agora. Olhe para mim. Nunca bota expectativa em mim. Porque eu sou homem. Eu sou falho. Eu sou pecador. Eu sou um ser humano. Quando você bota expectativa em pessoas, você pode ser decepcionado por elas. Nunca bota expectativa. Honre sua liderança. Honre seu pastor. A Bíblia manda que a gente obedeça. Honre. Mas não bota expectativas em ninguém. Não bota expectativa no seu irmão. Não bota expectativa no seu vizinho. Não bota expectativa no seu parente. Não bota expectativa em alguém que te prometeu algo. Não bota expectativa em ninguém. Para que você não seja decepcionado. É isso que o Espírito de Deus está me conduzindo a falar neste momento. Eu vou voltar para o texto. Você tenha cuidado. Porque eu já vi pessoas sair de igreja. Eu já vi pessoas cair no mundo aí fora. Porque dentro da igreja se abriu para irmão dentro da igreja. Depois aconteceu um contratempozinho, que aqui não aconteça. Um contratempozinho. E aquele irmão saiu falando depois para um, para A, para B. E o que aconteceu depois? Aquela pessoa saiu da igreja. E saiu mais falando mal da igreja, dizendo, eu saí da igreja porque ali, ele não fica falando do outro e não sei o quê. Não. A questão é que você se abre para quem não deve se abrir. Converse com Deus. Você fica confiando em pessoas. Pessoas são falhas. Seres humanos são falhos. Agora você fica conversando a sua vida particular, a sua vida pessoal com pessoas, aí você vai ser decepcionado. Ninguém sabe da minha vida pessoal. Só Deus.
Eu não conto nada pessoal para ninguém, só para Deus. Porque só Ele me entende, só Ele me compreende, só Ele vai verdadeiramente guardar os segredos que eu tenho com Ele. Aprenda isso, irmão. Culto de doutrina e ensinamento é isso. Para que amanhã você não esteja, eita, não vou mais para a igreja não, porque eu comecei, eu confiei em fulano, eu confiei em Bertrando. Não confie em ninguém. Eu digo e repito sempre. Tem pastor que não ensina isso não, vai não. Pastor que ensina isso é que quer que você chegue no céu. Então tem que te mostrar a realidade, como que você vai chegar lá. Comunhão é isso aqui, ó. Nós temos que ter um com o outro. Chegou na igreja, cumprimenta com a paz do Senhor, salva seu irmão, a irmã abraça a irmã, o irmão abraça o irmão. Deus te abençoe e tal, como isso aqui. Agora saindo daqui é cada um na sua casa. Porque não dá certo. Quando um irmão vive assim na casa do outro, não dá certo. Amanhã ou depois vai ter contenda entre os dois, ou amanhã ou depois está o problema. Você me vê na casa de alguém? Eu vivo indo na casa dos irmãos aqui. Eu só vou se realmente acontecer alguma coisa, eu precisar ir lá. Ou se os irmãos me convocar para ir lá, eu estarei indo. Mas tá de papinho, esse aqui, não. Porque não sai coisa do céu. Quem vive na casa um do outro não sai conversando na vida dos outros. Não vai chegar lá para dizer, vamos estudar a Bíblia? Vamos conhecer a palavra? Não vai, mas vai falar mal do A, do B e do C. Que aqui isso não acontece. O sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Se chegar alguém na sua, pode ser quem for. Da igreja. Ensinamento é isso aqui. Pode chegar quem for na sua casa. Pode ser o irmão, pode ser o irmão. Amém? Amém. Posso te contar uma coisa? É o que, irmão? É Bíblia? É a palavra de Deus? Quer saber de Bíblia de ninguém? É desse jeito. Porque as pessoas que levam conversa de A e de B para você, amanhã vai levar a tua também. Porque o fofoqueiro é uma desgraça. E vou lhe dizer que aqui não tem, eu estou ensinando para não ter. Sangue de Cristo tem poder. Eu estou ensinando para não ter. Mas o fofoqueiro é um trepeça. Ele sabe fazer a maracutaia e ainda sai de lado. Fofoqueiro é terrível. Sabe como é o fofoqueiro, irmão Cláudio? Ele é assim, ó. Ele chega para a Priscila e fala, tu soube, tu viu, não, deixa eu te contar. Pô, conta. Olha para cá, isso é sério. Aí sabe o que acontece? Sai dentro. Chega para tu viu, não, tu soube, não. Ah, pô, eu soube, deixa eu te contar, pô. Aí sai. Aí fica um lá e o outro cá, espalhando. E o fofoqueiro de lá. Só inspecionando para ver o que vai dar. A Bíblia fala, irmão, que isso é um pecado que Deus abomina. Contenda entre irmãos. Cuidado, porque isso é um pecado que para Deus é mais grave do que a prostituição, do que o adultério. Aquele que levanta contenda com o seu irmão. Está na Bíblia, você não lê. Tenhamos cuidado, irmão, isso aqui é sério, ensinamento é isso. Por que temos que ensinar isso? Para que a glória de Deus, para que a presença de Deus esteja no nosso meio, irmão. Para que você possa chegar num culto como esse e poder adorar a Deus, glorificar a Deus e não ficar fingindo que nem animal. Que a pior coisa que tem é um crente chegar na igreja e ficar olhando para um lado assim. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Nós somos igreja de Cristo Jesus. Por que eu ensino isso? Para nunca acontecer aqui. E você que alimenta a conversa dos outros, você não é crente não. Se converta de novo. Você que aceita pessoas na sua casa falando mal de A, de B e de C, você não é crente não. Não é crente. Você está se escondendo atrás da Bíblia.
Tenhamos cuidado, irmãos, porque chegar no céu não é de toda forma. E muitas das vezes são coisas como essa, ensinamentos como esse, que faltam muitas das vezes dentro das igrejas. E os pastores pensam que aqui está tudo bem. Aí não ensina isso, não orienta a igreja sobre isso. Aí o arrebatamento da igreja acontece, fica a igreja toda. Tenhamos cuidado, irmão. Entenda, se você não pode estar conversando de A, de B e de C com o irmão da igreja, quanto mais com pessoas de fora. Você soube de alguma coisa? Chega no particular para a pessoa. Tenta resolver a questão daquela pessoa. Não conseguiu resolver? Chama mais um irmão que a Bíblia ensina. Vai lá naquela pessoa, orienta ela, orienta ele. Não fica com que não. Não conseguiu resolver, traga o pastor da igreja. Porque tem uma coisa que me chateia lá. É que tem coisa que eu sou muito para saber. Quando eu venho saber, é para o irmão depois. Aí eu não faço a mínima. Está acontecendo alguma coisa? Comunica. Aí não, mas prefere comunicar a outro e não comunica ao pastor. Quando o pastor vem saber, já é por irmãos, por outro. Aí nem lá eu vou. Eu sou o quê, irmão? Se você não confia em comunicar o que você precisa, se você não confia, você é o pastor, então você não quer a presença dele lá. É assim que eu me sinto. Se acontece um fato com Priscila, aí Priscila conta para a diaconisa Angélica, aí conta para irmão Cláudio, aí conta para a irmã Jaqueline, aí conta não sei para quem. Quando eu venho saber, já é para o fulano e Betânia. Eu faço coisa que nem sei. Eu faço que não estou nem sabendo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria em tudo isso. Eu sei que não dá para dar glória, não sei disso. Mas é preciso que nós aprendamos. Realmente, irmão, olha para esse irmão que está do seu lado, olhe para ele. Você consegue olhar para ele? Você consegue olhar para esse irmão que está na frente? Você consegue olhar para esse irmão que está atrás de você aí? Se você consegue, é porque você está em comunhão com ele. Graças a Deus por isso. Isso é muito importante. Irmãos, porque existem muitas igrejas por aí que parecem um cemitério? Porque existem muitas igrejas por aí que parecem que estão velando um corpo. Os cultos parecem um velório. Começando pela liderança do culto. Parece um morto. Pastor, tem igreja que você consegue segurar na igreja falando de outra igreja. É? Essa aí faz o quê? Toca fogo. Irmão, isso é uns rebeldes. Isso é uns espíritos de rebelião. E espírito de rebelião é diabólico, é cor do cão. Porque aqui, irmãos, por exemplo, a gente recebe todo mundo. Amém, irmãos? Amém. A gente recebe todo mundo. Acolhe todo mundo. Mas, irmão, eu como pastor de igreja, já chegou pessoas e veio fazer pergunta para mim de igrejas aqui em cima. Eu falei, de lá eu não conheço nada, só conheço aqui. Lá eu não conheço. E eu vou estar falando o que, irmão? Cada um segue o que quer. Então é muito importante, irmão, que a gente tenhamos cuidado nesses detalhezinhos que podem atrapalhar a sua salvação. Quer conversar com seu irmão? Irmão, vamos falar com o pastor para a gente fazer umas visitas tal dia? Por que você não chega para falar com o seu irmão isso? Vamos falar com a diaconisa para a gente fazer um evangelismo? Por que ninguém chega para interagir isso? Por que ninguém chega? E está faltando aqui, viu, irmão? Está faltando evangelismo aqui. Porque as pessoas ficam esperando por mim. Aqui tem obreiro, tá? Cadê os obreiros?
Cadê as irmãs que são separadas para a obra? Eu tenho que ficar de dentro em tudo, irmão. Se eu não for, não vai? Não é assim que funcionam as coisas. Cadê visitas? Cadê evangelismo? É só culto, irmão. Só chegar aqui, se reunir, esperar que as pessoas venham quando bem quiser para o culto, irmão. Ah, pastor, mas aqui todo mundo já foi evangelizado. Evangelize mais. Ah, mas já foi antes que... Evangelismo não para. Aquela pessoa pode ter ouvido a palavra 1000 vezes, centenas, dezenas. Vai ter um dia que vai se quebrar. Vai ter um dia que a palavra vai chegar na hora certa, no momento certo, e vai fazer resultado na vida daquela pessoa. E eu preciso aqui, viu? Eu preciso que as irmãs aqui ativem um dia na semana para visita. Tem que ter visita. As irmãs têm que visitar. Agora não estou pedindo, não, estou dando ordem. Veja o dia da semana. Eu quero as irmãs visitando no bairro aqui. Em nome de Jesus. E os obreiros evangelizando também. Glória a Deus. Não é precisar. Não. Chame 1, 2, 3, só não dá só. Faça a obra. É assim que tem que ser. Quem diz amém por isso? Amém. Então, meus irmãos, o versículo, estou encerrando, falta 4 minutos. O versículo de número 3 do capítulo 2 de Ezequiel diz assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de as nações que se rebelaram contra. Pior coisa que tem é um crente rebelde. Crente rebelde é terrível. É aqueles crentes que você ensina,